Foi o Dylan que entrou agora, né? Oi, Dylan, Oi, boa tudo noite. bom? Boa Boa noite. noite, Dylan. Boa noite. Então tá, pode começar a gravar aí, Luquinhas. Então, gente, boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre mediunidade. É um tema que a gente tem lá na cátedra, né, na nossa teologia, mas ali mesmo o Paulinho sugere que a gente aprofunde, porque ele tá bem restrito só aos tipos de mediunidade. Então, eu busquei o evangelho para ver o que a gente conseguiria trazer de passagens que pudesse ter relação. E também esse livro aqui, ó, que eu super indico. É um livro do Chico, tá? Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro, ele fala de várias faculdades mediúnicas dentro de um romance, como a gente fala, né, com os personagens ali, com o André Luiz relatando as coisas todas. Então, é um livro bem interessante para quem tem curiosidade e gosta de aprofundar para conseguir ler, tá? Então, a mediunidade é um fenômeno biológico físico e extrafísico de interação entre as dimensões, tanto o plano espiritual, do plano espiritual no plano físico. E isso acontece através dos médiums, né? Então, o médium é aquele que é o intermediário, ele é o medianeiro. Acredito que venha daí essa expressão médium. Então, ele que vai fazer, ele vai ser esse canal, ele que vai fazer a comunicação entre esses dois planos. E aí a gente vai ter isso acontecendo em menor escala e em maior escala. Médiums super ostensivos, que têm essas faculdades mediúnicas bem presentes, né? Alguns com uma, duas, outros, como o Chico, por exemplo, né? Que desenvolveu em vida praticamente todas as faculdades mediúnicas. Então, isso vai variar muito entre cada um de nós, mas é algo inerente a todo ser vivo. Então, todos nós somos médiums. Alguns mais desenvolvidos, outros menos, alguns que estudam e vão desenvolvendo ao longo da vida, outros menos. E então a gente é esse canal, né? E é muito importante que a gente tenha clareza de saber que a mediunidade, ela não pode vir com privilégios. Então a gente não pode ter nenhum tipo de ganho, seja financeiro, né, cobrar pelo qualquer trabalho, qualquer assistência que a gente faça. E isso nem sou eu que estou dizendo aqui, o próprio evangelho já nos traz isso, que de graça recebestes, de graça tu vai também entregar, porque foi algo que a gente recebeu de Deus, né? E a gente precisa compartilhar da mesma maneira. E que a gente também saiba da responsabilidade que isso vem. Responsabilidade em relação a nós mesmos, né? E em relação aos outros também. Então, a mediunidade e a capacidade de coisas que a gente pode vir a fazer com ela, isso é uma responsabilidade muito grande. E se a gente não desenvolve isso da maneira certa, interfere diretamente na nossa causalidade, que seria causa e efeito, né? A gente vai estar plantando ali na nossa encarnação hã, o que a gente não deveria, da maneira como a gente não deveria, e a colheita disso, ela é proporcional ao plantio. Então que a gente tenha essa responsabilidade. E a moralidade, ou seja, que a gente seja o que a gente é dentro do terreiro, a gente também seja fora dele. Não adianta a gente vestir o branco e estar lá nos sábados, né, pregando e verbalizando e agindo e se doando e fazendo, né, o que a Umbanda veio para fazer, e nos outros 6 dias da semana a nossa moral tá lá embaixo. A gente faz tudo o contrário do que a gente está pregando. Então é muito importante a gente estar com esse senso de responsabilidade e a nossa moralidade sempre em vigília. Orai e vigiai, né? Já dizia Cristo. E uma das partes que esse livro traz, que eu achei, uma das frases que eu achei muito boa, diz assim, ó: os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria.
Então, apesar de nós sermos o cavalo deles, né, a gente também está presente nessa interação. E quanto mais presente, mais estudado, melhor a gente estiver, mais o plano espiritual vai conseguir agir para fazer boas coisas através de nós. Alguns exemplos, tá, de faculdades mediúnicas. Depois a gente vai aprofundar mais em 2 que eu escolhi aprofundar hoje, que são a mediunidade de incorporação e a mediunidade onírica, tá. Mas eu vou falar algumas outras só para título exemplificativo. Então a gente tem, por exemplo, a mediunidade de cura, que é a capacidade que o médium tem de transmitir energias espirituais para reestabelecer, seja a saúde física, a saúde mental ou espiritual, dos irmãos. Isso a gente vê acontecendo onde? No passe magnético, por exemplo, ou nas cirurgias espirituais, por exemplo. O que evidencia que, por melhor que seja o mentor, por mais evoluído e avançado, né, que ele seja, ele usa o nosso fluido vital, ele usa essa mediunidade para conseguir amparar. Então, se ele não tem o médium, ele não vai conseguir atuar. Por exemplo, como a gente vê nas cirurgias espirituais, quantas curas a gente vê? Curas físicas, né? Que, enfim, são comprovadas por exames. Tinha o câncer antes, depois da cirurgia não tem mais o câncer, né? Foi um mentor, com certeza foi, mas através de um médium, usando esse fluido. A mediunidade de incorporação, que é quando o espírito utiliza o corpo físico do médium como um aparelho, e aí ele vai interferir nos gestos, na forma de falar, na aparência, né? Por isso que a gente vê que muda tanto entre uma linha e outra, né? Muda a energia, muda a forma, muda a voz, muda o jeito, muda tudo. Então, realmente, aquele espírito consegue, através dessa faculdade mediúnica do médium, de incorporação, se expressar no corpo dele. A puxada, que a Sabrina conhece bem. Então, a puxada ou descarrego, tá? Também é uma faculdade mediúnica. O médium, ele age, nesse caso, como um imã ou como um filtro. Isso pode acontecer ou porque o mentor incorporado fazer isso, né? Tá incorporado e também utiliza dessa faculdade mediúnica do médium para fazer o descarrego daquele grupo de espíritos, ou se for um só, daquele espírito. Ou também pode acontecer sem a incorporação, quando, por exemplo, o mentor afastado, né, presente, mas não incorporado naquele médium, vê que aquela faculdade mediúnica existe ali e ele acopla, ele aproxima esse grupo, né, um ou mais espíritos, para que se faça um choque anímico e se faça esse descarrego. Então, o que acontece nesses casos? O médium, ele sente, ele tem os sintomas de tudo que aquele grupo está sentindo. Por isso que a gente vê, muitas vezes ânsia de vômito, arrepios, dor física, dor em alguma parte do corpo, ou vontade de chorar, ou de falar determinadas coisas. Então o médium realmente está sentindo, e o que é muito importante nesses casos? A clareza de saber que aquilo não é seu, aquilo é daquele grupo. Então, a gente está sempre presente e sempre interagindo durante, os trabalhos. E sempre no controle também. Então a gente está cedendo, através das nossas faculdades, a gente está cedendo o nosso corpo ali, mas a gente está presente. Então, é por isso que esses estudos, eles são muito importantes, para que a gente saiba o que está acontecendo, tenha consciência do que está acontecendo. Isso vai fazer com que a gente se sinta cada vez mais seguro, que a gente não se desespere, que a gente saiba que a gente está no controle da situação. E, enfim, a gente vai conseguindo perceber com o que a gente está se sintonizando, né? Quem é esse espírito que está recebendo esse trabalho, o que está acontecendo ali. E na medida em que a gente vai ficando mais seguro, vai conhecendo cada vez mais, a gente consegue direcionar de uma melhor forma a nossa mediunidade.
para amparar cada vez mais. Outra faculdade mediúnica, que é a onírica, né, que é, através dos sonhos. Então, o médium interage, recebe mensagens do plano espiritual durante o seu sono físico, e isso acontece mesmo. Então a gente tem sonhos vívidos, e realistas, né, com mensagens claras ou encontros com desencarnados, às vezes, que a gente conhece, ou algum mentor nosso, que a gente recebe ensinamentos, recebe orientações, ou até mesmo recebe alertas de coisas que vão acontecer. Isso também é uma faculdade mediúnica. A materialização, que são os médiums de efeitos físicos. Então, esses médiums, em razão da quantidade muito grande de ectoplasma que eles liberam, os mentores conseguem manipular esse ectoplasma. Então, ele libera pela sua faculdade mediúnica, mas ele não manipula. Quem manipula são os mentores. E, e aí, através disso, né, dessa faculdade, com essa quantidade de ectoplasma que tem disponível, eles conseguem movimentar coisas, então movimentar objetos, ou até mesmo se materializar, de forma que ele, espírito, que é visível apenas para quem tem clarividência, passa a ser visível para todas as pessoas, independente delas enxergarem o plano espiritual ou não. A psicofonia, que a gente vê muito em casas espíritas, né, nos centros de mesa, que eles chamam, que é quando o médium cede a sua voz, então o espírito se aproxima e fala através dele. Digamos que a incorporação acaba sendo muito mais abrangente do que a psicofonia, porque na incorporação há essa essa questão da voz, de ser utilizada a voz, mas também outras coisas, né, e a psicofonia seria só a voz. A psicografia, que é quando o médium escreve sobre a influência, né, do espírito, ou também é ditado por um espírito, como, por exemplo, a gente tem a nossa teologia, ela foi ditada por Pai Benedito pro Tata Lobo. Então, o que isso significa? Hã, por exemplo, tem muitos livros de Chico que, através da psicografia, o mentor Emmanuel, por exemplo, vinha e, com a mão do Chico, ele escrevia, né. Tanto que o Chico ficava, a gente sabe muito bem, ficava com os olhos baixos, e o mentor é que escrevia tudo, seja pela escrita, manuscrita, né, ou datilografada de computador, que também acontece muito mais atualmente. Então é possível que se faça dessa forma, né, que o próprio mentor escreve tudo, ou ele dita, ele passa todas as instruções e é o médium quem escreve, tá? Muitas vezes até com suas palavras, como é o caso da teologia. Então a teologia ela foi ditada pelo Pai Benedito, mas quem escreveu as palavras são escritas do Tata Lobo, que é o Paulinho, tá? A clareaudiência, que é a aptidão para ouvir sons, vozes ou músicas provenientes do plano espiritual. Então, é uma percepção auditiva, né, de mensagens, de músicas e tudo mais. E a clarividência, que é a faculdade de ver, né? Aí se vê os espíritos, vê cenas, vê eventos do passado, do futuro, pode acontecer pela clarividência viajoura, por exemplo, de tu ir para o passado, tu ir para o futuro. E são visões que podem ser internas, ou seja, o médium não vê externamente, né, dentro do seu plano físico, mas enxerga como uma tela mental. Então, como se já aconteceu comigo, e comigo essa tela mental é parecida como se eu lembrasse de uma imagem que eu conheço, por exemplo. Se eu lembro do Rodrigo, eu enxergo ele mentalmente. Eu consigo ver todos os detalhes dele mentalmente. Muitas vezes me aconteceu dessa forma. Abre aquela tela mental que é, interna, né, e através dela que eu consigo enxergar. Eu não tenho, por exemplo, a clarividência de ver externamente. Então, todas as vezes que me aconteceu foi de forma interna, mas tem várias pessoas que enxergam realmente no seu plano,
terreno, né, material. Então podem ver entidades espirituais, podem ver locais, podem ver situações passadas, podem ver situações presentes, situações futuras, né? E isso acontece através da clarividência, tá? E qual a diferença do animismo para o mediunismo? O animismo são todos aqueles movimentos feitos por nós sem a influência do mentor. Então, o animismo vem de alma. Então, é a própria alma, a mente do médium, tá? Enquanto a mediunidade é fruto de uma intervenção do plano espiritual. E por que a gente diz que a incorporação ela é um fenômeno anímico mediúnico? Porque, na verdade, ela envolve uma interação e uma fusão de elementos. Então, a gente tem ali tanto elementos da alma do próprio médium, e, portanto, elementos anímicos, como elementos mediúnicos, que são do espírito desencarnado. Então, é como se a gente estivesse sempre, dentro da incorporação, de mãos dadas com os nossos mentores. Eles vão utilizar o nosso repertório. Por isso que a gente fala que quanto melhor a gente estiver, melhor para eles e melhor para nós. Porque a gente dá mais repertório para eles. Então, o componente anímico, tá? Que seria esse elemento interno, que é da alma do médium. Ele se manifesta por quê? Primeiro, o espírito se utiliza do aparelho mediúnico, então ele usa o corpo do médium, ele usa seus órgãos fonadores para falar, seus membros para gesticular, seu sistema nervoso para se expressar. E esse instrumento tem as suas próprias características, e as suas próprias limitações, e as suas próprias potencialidades. Inclusive, quando a gente é escolhido pelos nossos mentores, eles também nos escolhem sabendo as nossas potencialidades, sabendo as nossas limitações. Eles nos veem muito mais profundamente do que a gente pode imaginar. Segunda coisa, porque há uma influência da personalidade e do conhecimento do médium. Então, embora a inteligência e a vontade sejam do espírito, né, que está atuando através da gente, o vocabulário, a forma de expressão e até mesmo a profundidade da mensagem podem ser influenciadas pelo repertório mental do médium. Eu até coloquei no material, tá? Então, por exemplo, um espírito que em vida falava um idioma estrangeiro, ao se manifestar através de um médium brasileiro, ele vai falar português, ele vai adaptar a língua, salvo raras exceções, tá? Porque existem médiums que, inclusive por serem inconscientes às vezes, conseguem falar até mesmo em outra língua, porque o mentor vem e se expressa na língua que ele, na sua língua nativa, e o médium pode nem saber falar essa língua e o mentor fala. Mas, via de regra, ele vai adaptar, ele vai falar o português. Até para que aqueles irmãos que vão ser atendidos por ele compreendam o que ele está falando, né? Terceiro ponto, a consciência do médium. Em muitos casos de incorporação, consciente ou semiconsciente, o médium não perde total a consciência, né? Então ele pode ter uma percepção do que está acontecendo, ele vai ouvir o que o espírito diz através dele, e ele pode ter sentimentos e sensações relacionadas a essas manifestações. E muitas vezes, de certa forma, também interferir nelas, né? Então, por isso que o objetivo é estudar e desenvolver, para que a gente interfira cada vez menos, para que o nosso, para que a gente seja esse intermediário pouco influenciador, que o guia consiga vir através de nós, fazer o que ele precisa fazer da maneira mais direta e reta e clara possível. Essa é a nossa principal missão enquanto médiums, né? Interferir o mínimo possível. E a quarta coisa, emissão de ectoplasma e energia vital. Então, há um gasto de energia vital do médium, né, que é esse ectoplasma, e ele é emanado do nosso próprio corpo e do nosso próprio perispírito. E aí a gente vai para o componente mediúnico, né, que seria esse elemento externo.
O aspecto mediúnico se refere à intervenção, né, do desencarnado que se manifesta através do médium. Então a diferença é que a inteligência ela é outra. A gente tem um uma forma de vibrar os nossos pensamentos, né, que é completamente diferente de quando o mentor, se utiliza, né, do nosso corpo como aparelho para falar através de nós. Então a mensagem, a sabedoria, a intenção, a vontade que se expressam através do médium não são do médium, mas do espírito comunicante. E o objetivo da comunicação é que ela sempre tenha um propósito, né? O propósito do guia de se manifestar. Seja para dar um conselho, para dar um passe, para fazer uma cura, para ensinar alguma coisa, para se comunicar, para fazer uma comunicação de um ente querido, por exemplo. E as características específicas do espírito, também é um aspecto mediúnico, tá? Então, embora adaptado ao médium, um espírito geralmente mantém as suas características, que é o que a gente estava conversando antes sobre a questão das linhas de trabalho. Então, por que que é anímico e mediúnico? Porque, como eu estava falando, raramente a mediunidade ela é pura, ela é 100% livre de interferências, né? A incorporação é uma interação entre esse médium e esse mentor. E assim como um músico usa um instrumento, o som final depende tanto da habilidade do músico quanto da qualidade do instrumento. E isso é a mesma coisa quando a gente pensa nessa faculdade mediúnica que é a incorporação. Então, o objetivo é que o componente anímico se torne cada vez menos interferente e que o veículo, que somos nós, fique cada vez mais maleável, né? Agora, fechando essa parte da incorporação, partindo para outra, que foi que eu falei para vocês que eu queria aprofundar, que é a mediunidade onírica, que é a dos sonhos, tá? Que a gente saiba que o nosso corpo físico, ele dorme, ele descansa, mas o nosso corpo espiritual, ele fica numa semi-liberdade, ele sai desse corpo físico. E a gente sempre vai estar seguro, porque a gente vai estar sempre ligados ao nosso corpo físico através do cordão de prata, tá? Então, tem pessoas que têm uma mediunidade de projeção astral, de viagem astral, que conseguem fazer essa saída do corpo de uma forma lúcida. Sabem que estão saindo do corpo, sabem que querem trabalhar, tem várias. O Wagner Borges, por exemplo, é um médium que produz muito conteúdo sobre isso, tem livros sobre isso, é fantástico as coisas que ele escreve. Mas a gente sabe também que muitos de nós, a maioria, não faz essa projeção astral, essa saída do corpo consciente. Mas a gente dorme e o nosso espírito sai, e quando ele retorna, muitas vezes hã, a nossa consciência transforma o que a gente viveu numa interpretação como se fosse um sonho. E isso faz com que diversas vezes a gente acorde e tenha a sensação real que aquilo ali aconteceu. Então são sonhos vívidos, né, sonhos, que a gente acorda com essa sensação de que: "Nossa, eu vivi aquilo ali, isso foi verdade". E e uma dica que eu dou sempre é que quando tiver isso, que no que acordar, imediatamente escreva, no celular, num papel, deixa do lado da cama, qualquer coisa, porque é muito comum de apagar. Tu acorda lembrando, sabendo detalhes, consegue fazer uma ordem cronológica das coisas, lembra muito bem, e depois pode ficar perdido. Tu sabe que sonhou, mas já não sabe direito o que que aconteceu. Então, se tiver a possibilidade de escrever, isso sempre ajuda, tá? Hã, então, através desses sonhos, né, chegam mensagens, orientações, o médium pode receber conselhos, pode receber advertências, pode receber inspirações, né, ou até mesmo alguma informação sobre algum evento futuro. Pode acontecer encontros com desencarnados, pessoas queridas que faleceram, né, ou até mesmo algum mentor espiritual. Experiências de aprendizado, então o médium pode ser também levado pelos seus mentores para
alguma experiência específica, como, por exemplo, para ir em alguma colônia espiritual, para ir em algum hospital, algo que ele precise aprender, que ele precise receber de orientação, e isso é feito de forma patrocinada pelos seus mentores. E aí vem esse conhecimento intuitivo ao acordar. Às vezes tu não tem nenhum sonho, que tu lembre, tu tem a sensação de que tu dormiu a noite inteira, apagou, mas tu acorda com uma intuição que tu precisa fazer determinada coisa. E muitas vezes isso é fruto do que o teu espírito em desdobramento viveu naquela noite, apesar de tu não lembrares. Então a importância, né, da mediunidade onírica é a comunicação espiritual, a consolação e o apoio que muitas vezes a gente recebe, o desenvolvimento também espiritual e o autoconhecimento, tá. Então, ir fazendo procurar, sempre com bom senso, né, gente, sem viajar na maionese, mas procurar interpretar esses sonhos e ir vendo o que com o tempo vai te mostrando que tu tinha razão. Então, às vezes, por não dar muita atenção para isso, pode ter passado várias coisas, vários insights que tu deveria ter tido através dos teus sonhos, que tu não deu bola, né. E aí tu começa a observar, vai anotando eles, vai vendo o que vai acontecendo ao longo do tempo, que te justifique tu ter sonhado aquilo, e vai trabalhando esse autoconhecimento para utilizar também para servir, né, que é o principal objetivo da mediunidade, utilizar esse conhecimento para servir a ti e aos teus semelhantes. E qual é a distinção, dos sonhos mediúnicos, vou dizer assim, para os sonhos comuns? Essa sensação de realidade dos sonhos e a finalidade da mensagem. Então, o sonho comum é mais uma elaboração do subconsciente. Às vezes é umas viagens, uns troços nada a ver. Enquanto um sonho mediúnico tem uma fonte externa, um espírito comunicante, né, alguém que está te ajudando, patrocinando aquilo, e um propósito específico, seja de orientação, de aviso, de contato, o que for, a depender desse sonho. E agora a gente vai pro Evangelho, que eu selecionei 3 passagens para a gente conversar sobre essa parte da mediunidade, tá? Então a primeira é em Mateus, capítulo 10, versículo 8, que diz: Curai os doentes, despertai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça oferecei. Então, aquilo que a gente estava conversando sobre não cobrar, né, não ter fins lucrativos, e, e que também Jesus já traz aqui as faculdades que seus seguidores, seus discípulos, né, enfim, desenvolveriam através das suas mediunidades. Então, curai os doentes, despertai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, como, por exemplo, uma desobsessão. E mais na frente, no mesmo capítulo, lá no versículo 19, ele fala: Quando vos entregarem, não vos preocupeis sobre como ou sobre o que falar. Ser-vos-á dado naquela hora o que dizer. Não sois vós a falar, mas sim o Espírito do vosso Pai a falar em vós. Então, por exemplo, né, na mediunidade de incorporação, pode perfeitamente acontecer de um médium que é bem consciente ter medo de quando o mentor chama alguém para ser atendido. Porque, meu Deus, aquela pessoa pode vir com, sei lá, com qualquer problema, com qualquer situação, e ter medo do que vai ser falado, né? E aqui ele diz: não tenha medo, porque não vai ser tu que vai falar, vai ser Deus através de ti. Ou, por exemplo, um mentor espiritual que tem muito mais conhecimento, muito mais lucidez, que vai manejar aquela situação através de ti. E aí vem o nosso papel da passividade, né? E de deixar a parte anímica o mais branda possível para que ele consiga fazer o trabalho dele. Depois, em Lucas, a nossa terceira passagem, que diz assim, ó, levando, 28, tá? Versículo 28. Levando consigo Pedro, João e Tiago,
Jesus subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto alterou-se, e a sua roupa fulgia branca. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua partida, que estava prestes a cumprir-se em Jerusalém. Então, essa passagem mostra a comunicação de Jesus com espíritos desencarnados, que nada mais é do que uma faculdade mediúnica. Então, essas foram as passagens do Evangelho que eu separei. E agora a última coisa, que eu não vou ler todas, tá? Mas que foram algumas coisas que eu achei interessantes desse livrinho do Chico aqui, dos domínios da mediunidade. E aí depois, no material de apoio, esse aqui que eu fiz, eu disponibilizo ali no grupo e fica tudo completinho. Uma das coisas é uma tecnologia espiritual que se chama psicoscópio, tá? É um aparelho que eles utilizam no plano espiritual para fazer a auscultação da alma. Então, através desse aparelho, em vez de eles precisarem se dedicar muito tempo analisando, por exemplo, um grupo, eles utilizam esse aparelho para analisar uma equipe de trabalhadores e, segundo as radiações desses trabalhadores, eles conseguem projetar qual o tipo de obra que essas pessoas vão conseguir desenvolver naquele momento. Então eu achei isso muito interessante, porque tá, a gente sabe que eles têm tecnologias super, muito mais avançadas do que as nossas, mas Chico trouxe um exemplo vivo disso, sabe? Que eles utilizam. Então, psicoscópio facilita exames e estudos sem o impositivo de acurada concentração mental. Com eles, os espíritos analisam a equipe de trabalhadores e, segundo as radiações que projetam, planejam a obra que conseguirão realizar no tempo. Isso está na página 21. Outra coisa que está na página 45, que eu achei muito interessante, diz assim, ó: cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Então, o Clementino, que é o mentor, né, que está atuando no Raul, que é o médium, ele fala que ele regula a voltagem, o quanto de energia ele vai utilizar no médium, assim como o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Então, eles também conhecem o médium deles. Eles não vão sair fazendo algo que o médium não tem capacidade de fazer. Eles vão regular essa voltagem. E isso, inclusive, a gente vê, por exemplo, com o passar do tempo, médiums que não faziam determinada coisa passam a fazer. Porque podem ter, por exemplo, estudado mais, ter se desenvolvido mais. Esse fenômeno, né, da incorporação, ele está mais limpo, ele está mais firme. Como, por exemplo, a gente vê as cirurgias, que o santuário, né, existe há 5 anos, e as cirurgias é uma obra que eles nos trouxeram para esse ano. Talvez porque antes desse ano, a gente não tivesse ainda capacidade de fazer. Então, eles não vão forçar além do que a gente conseguiria entregar. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa que eu achei muito boa, que é na página 49. Estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Que a gente não fique só no plano dos estudos. Graças a Deus, nenhum de nós é assim, né? Todos nós já estamos trabalhando, mas muitas pessoas nunca se sentem prontas. Passam eternamente em grupos de estudos e estudos e estudos, e leem, mas efetivamente não entram para a prática. E aqui ele mesmo diz: estudemos trabalhando. Então, sempre em marcha em direção ao servir, porque é para isso que a mediunidade serve. E vem, né? Outra parte que eu gostei tá na página 108, tá?
que é sobre que eles estão conversando sobre clarividência e clareaudiência. E aí eles falam assim, ó: "Embora a criatura", que no caso é a médium, tá, "empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal. Então, por isso também que é totalmente possível, o que a gente estava conversando antes, da gente enxergar as coisas por tela mental. Porque, na verdade, mesmo quando se enxerga externamente no plano material, o que tá, quem está vendo é a mente. Não é necessariamente os olhos físicos, ou quem está ouvindo também é a mente. Não é necessariamente o ouvido, né? Eu gostei dessa parte. E deixa eu ver alguma outra coisa que eu tenha anotado aqui. Ah, esse aqui também, ó, página 116. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor, que apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco por meio dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Então, eles falam também sobre, como exemplo, né, sobre a televisão, que, por exemplo, está sendo filmado lá e a televisão tá, por estar todo mundo na mesma onda, a televisão consegue jogar aquela imagem para qualquer lugar que tenha uma televisão. E eles falam, por exemplo, nesse caso, que um espírito vai falar através da médium e ele não está nem naquele espaço físico. Ele está lá, talvez na colônia espiritual dele, muito longe, mas ele consegue dar a mensagem através da médium, porque para eles não existe distância geográfica. Não existe isso. Eles podem estar em qualquer lugar e mesmo assim se conectar. Tá? Então eu achei isso muito legal. São fluidos teledinâmicos, o nome. E era isso que eu tinha selecionado pra gente falar hoje. Tentei ser o mais breve possível para sobrar um pouco de tempo pra gente conseguir fechar a nossa gravação e ter as nossas trocas, que eu adoro. Então acho que agora, Luquinhas, pode fechar a gravação aí.